Em 1923, foi descoberto um dinossauro que ajudaria os cientistas a entender a forma e a biologia dos anquilossauros mais do que qualquer outro. Esse foi o Pinacossauro, a estrela pouco reconhecida da família Ankylosauridae, desenterrado na região dos penhascos flamejantes, na formação Jadocta, na Mongólia. Frequentemente bem preservados, com muitos espécimes quase completos, mais fósseis de Pinacossauro foram encontrados do que de qualquer outro anquilossauro. E como resultado, os paleontólogos conseguiram descobrir muita coisa sobre ele. Na verdade, o Pinacossauro deu aos cientistas uma visão sobre vários comportamentos e características únicas de dinossauros que geralmente não fossilizam bem. Nós sabemos como esse dinossauro se defendia, sabemos que ele vivia em bandos migratórios e também sabemos como ele poderia soar. Tudo isso foi descoberto a partir do rico conjunto de ossos que foram desenterrados de seu lar arenoso no deserto da Ásia Central. Ainda assim, há perguntas que permanecem sem resposta. Mas, à medida que os métodos e o entendimento paleontológicos melhoram, pode não demorar muito até que uma imagem clara de Pinacossauro surja. No vídeo de hoje, vamos analisar a vida, a história e a biologia do Pinacosaurus, conhecendo esse grande herbívoro blindado de perto. Então, junte-se a nós enquanto voltamos mais de 70 milhões de anos para descobrir exatamente que tipo de animal era esse e como ele sobreviveu nas condições adversas da formação Jadocta. Pinacosaurus era, claro, um membro da família Ankylosauridae. E dentro dela estava firmemente inserido na subfamília Ankylosaurinae. Esse grupo contém uma infinidade de dinossauros grandes, herbívoros e fortemente blindados, que muitas vezes são comparados a tanques. Anquilossauro é o membro mais famoso da família. E essas espécies frequentemente exibem uma armadura dérmica impressionante e estruturas em forma de clava na ponta de suas caudas. Especificamente, Pinacossauro viveu entre 71 e 75 milhões de anos atrás, perto do final do estágio campaniano do período Cretáceo Superior. Uma espécie foi estabelecida com confiança, Pinacossauro granduri, mas outra, Pinacossauro mephistocéphalus, também foi proposta. Adultos totalmente crescidos de Pinacossauro mediam aproximadamente 5 metros ou 16 pés de comprimento do focinho à cauda. Isso o coloca mais ou menos no meio em termos de tamanho dos anquilossauros, e a espécie não era nem de longe tão robusta quanto seu famoso primo Anquilossauro. Na verdade, apesar da impressionante armadura que cobria sua cabeça, costas e cauda, o Pinacossauro era um animal relativamente leve, com alguns pesquisadores sugerindo que ele podia pesar aproximadamente o mesmo que um cavalo. Outras estimativas sugerem que ele poderia ter sido ainda mais massivo, com peso pouco abaixo de 2 toneladas. Quando em pé, ele teria atingido cerca de 1 metro ou 33 pés de altura, com um torso achatado e 4 pernas curtas. Essa armadura dérmica proporcionava ao animal um grande nível de proteção durante a vida. Mas, infelizmente, toda a sua estrutura é um dos poucos elementos desse dinossauro que ainda permanecem desconhecidos pela ciência. Partes da armadura foram preservadas no registro fóssil, mas nenhum pinacossauro foi descoberto com uma armadura completa. Sabemos que grande parte dos flancos do animal era coberta por espinhos longos, recurvados e triangulares. Esses eram exemplos particularmente grandes do que conhecemos como osteodermos, placas ósseas que revestiam a pele do animal e que, em vida, teriam sido cobertas por uma camada de queratina. Osteodermos menores, de formato oval, eram organizados em fileiras ao longo das costas do dinossauro. Osteodermos em anel próximos ao pescoço formavam faixas que protegiam as áreas mais vulneráveis do Pinecosaurus. E uma grande massa fundida de armadura podia ser encontrada próxima ao focinho.
Essa disposição da armadura no focinho é bastante única para a espécie e ajuda os paleontólogos a identificar o gênero. A maioria dos anquilossauros, salvo algumas exceções, apresenta armadura no focinho formada por placas ou ladrilhos individuais. Em vez disso, o crânio do pinacossauro era largo e achatado, com uma armadura semelhante a chifres que cobria grande parte da base do seu crânio. Sua boca, como a de vários dinossauros herbívoros ornitísquios, tem estrutura similar a um bico, coberta por queratina quando vivo. Esse bico teria ajudado o pinacossauro a cortar a vegetação das plantas das quais se alimentava. Enquanto pequenos dentes em forma de folha, localizados na parte de trás da boca, trituravam a vegetação, facilitando a digestão. Um jovem exemplar de pinacossauro, descrito em 2015, mostra até evidências de um osso da língua complexo nesse gênero, o que pode ter feito a maior parte do trabalho ao processar o alimento na boca. Na ponta da longa cauda do pinacossauro havia a característica estrutura óssea em forma de clava, que era dividida em duas partes. Um cabo feito de uma série de vértebras caudais rígidas e interligadas e o nódulo de osteodermas arredondados e fundidos. Exames das clavas caudais do anquilossauro mostraram que elas tinham um interior esponjoso, o que teria ajudado o animal a balançar sua cauda da esquerda para a direita. Provavelmente servia como uma forma de defesa ou como meio de disputar com membros da mesma espécie. Mas vamos descobrir mais sobre isso mais adiante. Pinacosaurus foi descoberto durante várias expedições em grande escala ao deserto de Gobi, na Mongólia, financiadas pelo Museu Americano de História Natural. Ao longo da década de 1920, especificamente, muitos espécimes de Pinacosaurus foram desenterrados da região dos penhascos flamejantes, na formação fóssil de Jodocta. Os primeiros ossos pertencentes ao Pinacosaurus foram descobertos especificamente em 1923 pelo paleontólogo americano de vertebrados Walter W. Granger. O homem que desenterrou uma série de superestrelas do período Cretáceo da Mongólia nas mesmas expedições, Velociraptor, Protoceratops e Oviraptor, todos eles viveram ao lado do Pinacosaurus. Esse espécime holótipo consistia na mandíbula inferior do animal, duas vértebras cervicais, algumas placas dérmicas e um crânio bastante danificado. Granger enviou sua descoberta de volta para o Museu Americano de História Natural. E em 1923, o dinossauro foi estudado e descrito pelo paleontólogo Charles Whitney Gilmore, um homem famoso por seu trabalho com dinossauros saurópodes gigantes do Cretáceo. Granger estabeleceu que essa era uma nova espécie de anquilossauro e a batizou de Pinacosaurus grangeri. Pinacosaurus significa lagarto de prancha em grego, e o nome da espécie grangeri homenageia o descobridor inicial do fóssil. Não demoraria muito para que outros espécimes de Pinacosaurus fossem encontrados. Em 1923, vários elementos faltantes do torso e dos membros do animal, incluindo o ilho do sacro, armaduras dérmicas adicionais e um fêmur, foram descobertos. Não na Mongólia, mas no grupo Huangshi, na China. Este sítio é particularmente rico em descobertas de dinossauros herbívoros e gêneros como Xantungossauro, Micropate, Cefalossauro, Sinoceratops e Cintausauro foram todos desenterrados aqui. Após isso, uma série de esqueletos quase completos seriam encontrados em expedições subsequentes às falésias flamejantes, tornando este o anquilossauro mais conhecido do mundo. Em alguns casos, fósseis que antes eram atribuídos a gêneros diferentes, como o Anquilossauro saixania, foram reavaliados como pertencentes ao Pinacossauro. Entre 1969 e 1970 expedições conjuntas soviéticas e mongóis à formação Alegtiag da Mongólia revelariam uma descoberta incrível.
30 espécimes juvenis de pinacossauro dispostos em um leito ósseo coletivo. Isso se expandiu quando uma expedição japonesa descobriu mais 30 exemplares em meados dos anos 90 e novamente no início dos anos 2000, quando uma expedição canadense desenterrou mais 40. Acredita-se que pode haver muito mais indivíduos enterrados nesses leitos ósseos, e nem todos foram extraídos do solo. Acredita-se que esses indivíduos, viajando ou se abrigando em grupo, podem ter sido mortos por uma tempestade de areia catastrófica. Isso os enterrou rapidamente todos juntos, permitindo que fossem preservados extremamente bem nas rochas da formação Alec-Chigg. Como resultado dessas descobertas, todo o esqueleto juvenil agora é conhecido pela ciência. Mas, como os espécimes adultos ainda estão, no máximo, quase completos, certos elementos da armadura dérmica do corpo ainda precisam ser configurados. Em 1996, um espécime um pouco diferente de Pinacosaurus foi descoberto por uma expedição conjunta da Bélgica e da China à formação Bayan Mandahu, na região da Mongólia Interior, na China. Esse espécime parece ter estruturas de armadura alongadas, semelhantes a chifres, no topo do crânio, o que levou ao estabelecimento de uma nova espécie, Pinacosaurus mephistocephalus. Mephistocephalus foi nomeado como uma combinação de Mefistófeles, um demônio do folclore alemão, e céfalo, que significa cabeça em grego, devido aos chifres semelhantes aos de um diabo no topo do seu crânio. Existe algum debate sobre a validade dessa espécie, já que o paleontólogo Gregory S. Pohl sugeriu que ela pode ter sido apenas outro indivíduo de Pinicosaurus granderi, com pequenas diferenças. No entanto, essa espécie continua sendo válida e é considerada distinta de Grangeri, por enquanto. Quando adulto, o Pinacosaurus era um herbívoro e provavelmente se alimentava de folhas duras, além dos frutos que cresciam em abundância na Ásia Central do período Cretáceo. Seu bico, língua e combinação de dentes teriam sido perfeitamente adaptados para processar esses alimentos. Os dentes teriam sido substituídos lentamente ao longo de sua vida, o que indica que esse animal não estava adaptado para processar plantas extremamente ásperas, como aquelas apreciadas, por exemplo, pelo Protoceratops. Alguns dos jovens pinacossauros dos leitos ósseos de Alec-Chigg mostram evidências de estresse muscular nos ossos da língua, que alguns paleontólogos interpretaram como uma possível indicação de comportamento insetívoro. No entanto, isso não está confirmado, e pode ter sido apenas um hábito de indivíduos jovens. Os jovens pinacossauros encontrados na formação Alec-Chigg estavam todos voltados para a mesma direção quando morreram. Isso indica que eles realmente viajavam em grupo, provavelmente para garantir segurança em números contra terópodes famintos que podiam estar à procura de uma refeição fácil. Eles tinham aproximadamente a mesma idade, e os que morreram tinham cerca de 1,5 metro, ou pouco menos de 5 pés de comprimento. Acredita-se que quaisquer indivíduos maiores que viajavam com o grupo podem ter conseguido escapar da areia que os cobriu rapidamente. Mas, infelizmente, esses jovens não conseguiram se libertar cavando. Estranhamente, porém, nenhum filhote foi encontrado junto com eles. De forma espetacular, talvez até saibamos como era o som do pinacossauro. Uma laringe fossilizada de um pinacossauro grangeri foi descoberta em 2023, com cartilagem muito bem preservada. À primeira vista, ela parecia com as laringes vistas em répteis modernos, mas sua capacidade de fluxo de ar parecia espelhar a das aves. No geral, parecia que o pinacossauro era bem adaptado para emitir chamados muito altos, que podem ter se assemelhado aos produzidos por espécies modernas de grandes aves. Em toda sua distribuição, o pinacossauro teria prosperado em regiões áridas e semidesérticas. A maior parte de sua alimentação viria da vegetação esparsa, que margeava as regiões secas, e dos oásis ocasionais, que criavam um refúgio para pequenos animais.
Curiosamente, nenhum grande terópode é conhecido por ter compartilhado esse ecossistema com o pinacossauro. Muitos pequenos dromeossauros, semelhantes ao Velociraptor, viviam aqui. Talvez, se o Velociraptor fosse um caçador em grupo, ele poderia ter sido capaz de se unir para derrubar um dinossauro tão grande quanto o pinacossauro. Mas isso não foi confirmado. O fato de o pinacossauro ter armadura e uma clava na cauda implica que ele precisava se defender de alguma coisa. Mas, neste estágio, simplesmente não sabemos o que era. O fato de o pinacossauro ter evoluído com uma estrutura mais leve e menor pode indicar que ele precisava atingir alvos ágeis e rápidos. E o Velociraptor certamente se encaixa nesse perfil. Fósseis de pinacossauro foram encontrados em várias localidades da Ásia Central até o leste asiático, concentrando-se no sul da Mongólia até o norte da China. A região hoje faz parte do deserto de Gobi, e quando o pinacossauro caminhava pela terra, ela não parecia muito diferente. A vegetação estava presente principalmente na forma de plantas rasteiras ou arbustos, dos quais, na formação jodocta, herbívoros como o pinacossauro podiam se alimentar. Junto com Protoceratops, Eudanoceratops e Bagaceratops. O Velociraptor não era o único carnívoro aqui. Pequenos terópodes ágeis como o Sauronitides e o recém-descrito Srirapax caçavam herbívoros, enquanto animais como Haus caraptor corriam pelas margens dos corpos d'água. Bicando invertebrados como um pato, os oviraptorídeos, animais onívoros, emplumados e parecidos com galinhas, comiam matéria vegetal e animal entre os oásis arenosos. Enquanto os alvaressauros procuravam insetos com suas garras longas e focinhos esguios. No grupo Huangshi, na China, as condições áridas que deram lugar a sistemas fluviais sustentaram uma variedade maior de grandes dinossauros. Aqui, o pinacossauro era um achado um pouco mais raro, enquanto animais como o pequeno Micropachycephalosaurus corriam para dentro e fora da vegetação rasteira em busca de folhas frescas para comer. Xantungossauro, o maior dinossauro ornitísquio do registro fóssil, também foi encontrado nesse grupo e pode ter encontrado o pinacossauro ocasionalmente. Esse titã cresceu até proporções imensas vistas em saurópodes, chegando a medir até 17 metros ou 56 pés de comprimento e pesando cerca de 16 toneladas. Dentro da formação Jingewang do grupo Huangshi, há de fato um grande predador, Zhusheng tirano. E embora não tenha vivido diretamente nas proximidades de pinacossauro, talvez um predador semelhante, ainda não descoberto, tenha exigido que o pinacossauro fosse tão bem blindado quanto era. Zhusheng tirano era um dinossauro tiranossaurídeo muito grande, com cerca de 10 metros ou 33 pés de comprimento, e dependia de sua força de mordida extremamente poderosa para esmagar os ossos de suas presas. A formação Alaktiago, na província de Omnogovi, na Mongólia, era um pouco menos severa, e era caracterizada por uma bacia fluvial complexa, que atravessava as terras áridas em ambos os lados. As planícies aluviais em Alagteeg teriam permitido o crescimento de uma vida vegetal mais abundante, e as condições desérticas vistas em Jodocta não eram tão intensas aqui em Alagteeg. Pinacosaurus teria vivido ao lado de Abduraneros, um saurópode titanossauriano que media mais de 13 metros ou 42,5 pés de comprimento. Abduraneros prosperava com a vegetação mais abundante que crescia aqui, enquanto Pinacosaurus, Protoceratops e o pequeno hadrossauriano Plesioadrus se alimentavam muito abaixo de sua estrutura imponente. O sistema fluvial aqui sustentava tartarugas, que provavelmente se alimentavam de invertebrados e peixes que mantinham o ecossistema vivo.
Até o momento, não se conhece nenhum dinossauro carnívoro que tenha habitado a formação Alec-Tigre. Embora Pinacosaurus não seja tão famoso quanto os anquilosaurídeos maiores de sua família, ele é o mais produtivo quando se trata de conteúdo fóssil. Os pesquisadores conseguiram obter uma enorme quantidade de informações sobre esse animal, em parte graças às condições secas e arenosas em que ele vivia, que permitiram sua fossilização tão eficiente. O comportamento de pastoreio, evidências de vocalizações e detalhes intrincados da couraça dérmica de armadura óssea carregada por esse dinossauro ajudam a pintar um quadro detalhado de como o Pinacosaurus vivia. Ainda assim, há muitos pontos-chave de informação que ainda não conhecemos. O Velociraptor era realmente ameaçador a ponto de justificar uma defesa com essa armadura? Sabemos que o Pinacossauro provavelmente soava de forma semelhante às aves modernas, mas a quais especificamente? Espero que essas sejam perguntas que serão respondidas com o tempo, à medida que os paleontólogos descobrirem ainda mais espécimes dessa pequena joia já abundante do Cretáceo.